Hoje eu vou contar nesse vídeo algumas coisas que eu percebi que é muito engraçado quando eu recomecei na academia. Nesses últimos tempos eu resolvi voltar a fazer academia. Eu já tinha feito há uns 2 anos atrás, só que aí eu tive que parar por questões de saúde. Só que agora eu resolvi voltar e eu percebi algumas coisas que são muito legais, que algumas pessoas elas não gostam tanto, mas é muito interessante e que eu achei legal vir compartilhar aqui nesse vídeo com você. Bom, fazem uns 5 a 7 dias, que eu comecei certinho na academia. Eu me cadastrei pelo WhatsApp deles e tudo mais. Só fui pessoalmente, realmente, no dia do treino e para cadastrar os dados lá. E é muito engraçado que é um ambiente, por mais que você conheça, ele é totalmente desconhecido, sabe? Você imagina, só que quando você chega lá, você de repente não conhece a academia, você não sabe como é, aí você fica, caramba, meu, que doideira aqui, um monte de pessoa que você não conhece, as recepcionistas que você não faz ideia de quem são, enfim, qual o nome delas, e que inclusive o nome é muito bom você saber. Então sempre que você vai terminar alguma conversa com alguém, perguntar qual é o seu nome, você é a, sabe, que induz a pessoa a falar o nome. Isso é muito bom, porque você cria uma conexão mais forte com a pessoa, e sempre que você lembrar o nome dela, isso é uma coisa muito importante para ela, e ela com certeza vai se lembrar disso. Aí, bom, eu entrei na academia, não conhecendo ninguém, e esse primeiro contato com a academia é muito engraçado, porque ele se assemelha muito a quando você começa alguma coisa nova que você nunca fez. Porque, por exemplo, eu entrei na academia, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí eu preciso fazer esse exercício aqui. Só que cadê a máquina? Ela fica ali, aí eu parei assim na academia, fiquei olhando para um lado, olhei para o outro, olhei para cima que tinha um segundo andar. Eu, caramba, mano, o que eu faço, velho? E o pessoal lá treinando, tacando peso, e eu parado assim, olhando. Só que é justamente, essa é a graça do negócio. Você passar isso pela primeira vez. Porque as primeiras vezes de algo é sempre a mais marcante, porque depois vira rotina. Então, por exemplo, eu comecei a academia, a primeira vez, onde que tá o aparelho, onde que é o banheiro, eu fiquei procurando, não achei, onde que é o bebedouro, a gente teve que perguntar. Então, é um negócio muito doido, só que depois que você começa a fazer o negócio rotineiramente, se torna trivial para você, se torna banal, você começa a banalizar, porque é normal. Então, esses primeiros momentos são muito importantes e muito marcantes. Por mais que você, por exemplo, não goste da sensação que você sentiu no momento, como por exemplo, chegou na academia, onde que fica o aparelho? Parei no meio da academia, todo mundo, sensação de todo mundo me olhando, assim, você de um lado pro outro. De início você pode não gostar, só que é essa impressão que mais vai te marcar da academia, provavelmente. Então começa a olhar ela com carinho, porque é ela que vai ficar. Então, eu cheguei lá, não gostei do que eu senti, porque, enfim, eu tava perdido. Só que, olhando agora, que doideira, entendeu? Você começa a ter um outro olhar sobre primeiras experiências. E que um dia eu ouvi uma frase que é muito, muito doida, que é: qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez? E aí, nossa, nesse dia eu fiquei pensando, muito doida essa frase, muito legal também. E esse sentimento de você estar perdido, de não saber como começar, por onde começar, não é só na academia. A academia é uma ilustração de algo que aconteceu comigo que pode se encaixar nisso. Porém, com qualquer coisa, hoje em dia, que você vai começar é assim. Por exemplo, você vai aprender como mexer no Word. Você vai abrir o Word e você vai ficar perdido. Você não vai saber o que fazer, você vai se sentir um inútil. Porque você vai ficar olhando, tem um botão aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí você vai atrás de começar a aprender e você vai começar a se situar. Só que isso é uma sensação geral. E esses primeiros momentos, que é o que eu tô falando, são os mais engraçados. Seja positivamente ou negativamente. Só que tudo vira história, resumindo. Por exemplo, a minha primeira reunião que eu fiz presencial depois que eu comecei a trabalhar sozinho, foi horrível. Foi bizarro de ruim. Foi muito ruim, muito ruim. Só que vendo agora,
foi muito engraçado e eu não me arrependo. Se eu tivesse a opção em sabendo de como iria ser, de não ir ou ir, eu iria. Porque, pô, por mais que tenha sido horrível, ridículo, eu travei, eu falei mal, eu fiquei repetindo, a voz começou a falhar, eu tive que beber coisa. Pô, foi horrível. Só que eu não me arrependo, porque é a primeira vez. Eu tinha que passar por isso para entender outras coisas que vieram mais para frente. Então, pô, essa primeira experiência, seja no que você esteja fazendo, por mais frustrante que ela seja, é ela que tende a ficar marcada, a sua lembrança mais ativa. Então pensa com carinho nela, para que ela não vire, de repente, uma experiência aterrorizante, mas se ainda assim virar aterrorizante, pensa que você tinha que passar por aquilo. Assim como eu tive que passar pela experiência de não saber nada da academia, dos aparelhos, de onde é o banheiro, o bebedouro, o nome das pessoas, quem era quem, eu tive que passar por isso, você vai ter também que passar por isso em algum momento da sua vida com alguma coisa. Então veja esses momentos com carinho, porque vai ser muito bom para você. E essas memórias elas vão ficar quase que para sempre, sendo elas positivas ou negativas. Nesse vídeo eu queria contar essa minha experiência com a academia, que é muito engraçado, porque é muito simples de linkar com qualquer outra coisa da vida que você faz, lógico, pela primeira vez. Então seria essa ideia. Eu vou ficando por aqui e fui.